Pronto, tá gravando, tá? Depois eu passo o link da gravação para vocês, tá bom? Vai ficar tudo gravadinho. Quem não conseguir acompanhar agora, pode depois acessar que fica tudo gravado, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Tem gente tentando entrar. Pronto, admitir. Patrícia. Primeira questão de TCC1 que vocês vão iniciar agora é escolha de tema. A primeira coisa que vocês precisam fazer é pensar num tema que vocês queiram trabalhar e vocês precisam verificar o seguinte: se existe literatura científica a respeito daquilo que eu quero, porque senão vai ficar muito difícil. Vocês farão uma revisão bibliográfica. Toda revisão bibliográfica precisa ter aí referências para poder ter uma base teórica, né? Não é uma coisa que vocês podem falar assim, eu acho isso. Não. Precisa ser algo que já tenha na literatura, porque o trabalho de vocês é baseado em revisão bibliográfica. Tudo bem? Aham. Vocês já têm ideia de tema? Sim. Eu sim, Pro. Tá. O que vocês pensaram em fazer, meninas? Professora, deixa eu só te perguntar, você não está exibindo imagem, né? Porque não está aparecendo aqui. Não, ainda não. Eu vou compartilhar daqui a pouco. Tá bom. Então, eu vim transferida, né? Eu já tinha começado um TCC na Unip, da minha antiga faculdade, sobre o uso do laser terapia em fissuras mamárias para gestantes não, para mulheres que estão amamentando. Certo, perfeito. Eu já tinha Você já tinha visto literatura, então já tinha pesquisado, já tinha encontrado material. Sim, uns 10 artigos, mas eu estava pensando em mudar. Talvez não seria mais esse, mas seria mais ou menos na mesma ideia, porque como eu trabalho na prefeitura, para mim fica fácil ter acesso a algumas coisas. Aí eu estava pensando em visitar um banco de leite e fazer sobre o papel da fisioterapia em bancos de leite, mas eu não sei se tem literatura sobre isso. Aí vai ser um desses dois. Tá. Eu acredito que banco de leite você tenha mais dificuldade para encontrar literatura, tá? Sim. Acredito que com laser você tem uma literatura mais vasta, tá bom? Sim. Mas assim, o seu tema tá ok, tá bem fechado. Uma coisa que eu sempre oriento vocês, não façam temas amplos, tá? Então, por exemplo, você não poderia falar assim, laser terapia. Porque assim, laser terapia que é todo quanto bom, tá? Grazi, qual que é o seu que você pensou? Pro, eu tinha comentado na outra aula, né? Eu estou pensando em fazer sobre síndrome da pessoa rígida e a fisioterapia na parte ou funcional ou respiratória, porque essa síndrome, ela geralmente acomete mais a região do tronco, né? Então, eu acho que ficaria melhor, mais interessante ali, voltado para fisioterapia respiratória. Tá. Faça o seguinte nesse primeiro momento. Você já tem ideia de tema, vá buscar na literatura científica o que você tem, tá? A respeito de fisioterapia respiratória ou fisioterapia funcional, motora, para pessoas portadoras de síndrome da pessoa rígida, tá bom? Lê, Maísa, Paty, vocês têm alguma coisa? Oi, Pro, tudo bem? Oi, tudo? É a Maísa que está falando. Então, eu pensei em falar sobre o excesso de uso de smartphones e tipos de lesão que pode ocorrer, mas aí eu ia ter que afunilar mais, escolher a lesão, escolher uma faixa etária. Ou eu pensei em falar na reabilitação de pessoas que fazem aquela estimulação cerebral com o parkinsoniano. Tem uma cirurgia que... Depois, o pós-operatório. Alguma coisa relacionada a isso, mas claro que eu teria que deixar ele mais enxuto, né? Não tão amplo assim. Isso. Mas ou até o pé diabético, que eu também achei bem interessante.
eu já escrevi sobre isso e para mim é fácil, né? Uhum. Então, seriam esses 3 temas e eu tô um pouco na dúvida. Para tirar dúvida de temas, gente, Paty falou que não tem ainda, não pensou ainda, né? Uma questão de tema é o seguinte: primeiro, o tema que vocês escolherem, vocês precisam gostar do tema, tá? Além de ser um tema, é preferencialmente focado para a área de fisioterapia, tá? Porque senão a gente tem umas coisas assim que às vezes aparecem. E aí vocês ficam bravos que a gente fala, o tutor online fala, daí não faz, depois chega na hora de apresentar, vira um balaio de gato, não dá certo para apresentar, porque chega lá assim, cirurgia cardíaca. Acabou para você. Acabou. Porque cirurgias cardíacas tem 1 milhão pelo menos. Né? Então, foquem, deixem esse tema sempre muito bem afunilado. Tudo bem? Primeira questão. Maísa, vê desses 3 temas que você tem em mente, você vai verificar o que tem mais literatura, o que tem mais sobre fisioterapia dentro desses temas, e sempre procurem puxar para fisioterapia, porque isso facilita a vida de vocês, tá? É uma coisa que vocês estão mais habituados, que vocês já terão mais domínio. Se vocês entrarem por terrenos que vocês não têm tanto domínio, o problema é pouco tempo. 1 ano parece um monte de tempo, não é? É pouco. Então, não se enveredem em terrenos muito arenosos, muito difíceis de entender, porque vocês terão problemas, tá bom? Eu vou agora partilhar aqui a tela com vocês. Espera aí que eu vou achar algumas coisas que nós vamos conversar aqui. Vocês estão vendo a minha tela com os bonequinhos aí, os nomes de vocês? Sim, Pro. Perfeito. Sim. Então vamos lá. Primeira situação aí que a gente precisa conversar. Cronograma. Tá? Então, a primeira atividade, vocês têm o prazo para enviar até o dia 3 de outubro. Não deixem para enviar na última hora. Vocês trabalham, no envio das atividades é feito por sistema. Sistema, quando fica sobrecarregado, todo mundo acessa de uma vez. Não são só vocês, são de todos os outros cursos. Aí dá bug no sistema, acontece alguma coisa, tem uma sobrecarga de sistema, pronto, perdeu o prazo. E aí vai ter um problema. Por quê? Eu não consigo, já vou deixar bem claro para todos vocês. Eu não consigo, Patrícia não consegue. Nós que estamos dando apoio para vocês na parte presencial, a gente não consegue alterar nada que esteja na tutoria online. Então, eu não consigo abrir a página para vocês enviarem de novo. Não consigo. Tudo bem? Então, se houver qualquer problema, vocês vão precisar conversar com o tutor online. Às vezes, o tutor online também não consegue, ele tem que abrir um chamado e vocês estão perdendo prazo. Então, não deixem para enviar na última hora. Tá? Ah, não sei se está muito certo, está mais... Envia. Vocês enviando antes do prazo, com tempo de antecedência, vocês têm no manual de vocês o prazo que vocês têm de envio para que ele te dê uma devolutiva e você tenha a oportunidade de mandar isso novamente, inclusive para melhorar a nota. Tudo bem? Então, fiquem atentos na questão de cronograma, tá? Outra questão que a gente vai ver aí.
Eu tô pegando o que a Grazi me mandou, porque o meu estava todo errado. O meu cronograma. O meu cronograma aparece de 2021. Vamos lá. Primeira atividade que vocês têm aí, ó. Vocês vão entregar o tema, a introdução com o problema de pesquisa, objetivo geral e específico, no mínimo 1. Eu sempre oriento vocês terem pelo menos 3, porque isso depois facilita no desenvolvimento do trabalho, tá? Justificativa e metodologia utilizada, tá bom? Tem que ser um trabalho de revisão bibliográfica, então não tem por onde ser outro formato para vocês. Então a gente vai conversar agora sobre esses elementos que vocês precisam enviar. Primeira coisa, sem tema não consigo ter elemento para enviar, não vou conseguir fazer atividade se eu não tiver um tema. Então, primeira coisa que vocês têm que definir é um tema. Definindo o tema, aí vocês vão construir a introdução, o problema, a metodologia, os objetivos geral e específico e a justificativa. É isso que vai nesse primeiro momento, nessa primeira atividade. Então, bora lá. Ver agora sobre os elementos que vocês têm que ter aí. Conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Ótimo. Quando vocês definirem um tema, vocês vão ter um título do trabalho, certo? Esse título precisa ser informativo, precisa ser objetivo, o mais breve o quanto for possível, tá? Não vá abreviar coisas que não podem ser abreviadas. E o título do trabalho precisa ser exato. Você não pode mentir para quem vai ler seu trabalho. Então, por exemplo, quem falou para mim, Paulina, foi você que falou da laser terapia? Foi. Já me perdi. Foi. Então, Paulina falou para mim o seguinte, que um provável tema de trabalho dela seria a aplicação da laser terapia em fissuras mamárias Usadas pela população. né, de mães em amamentação, em período de amamentação, certo? Isso. Ok. O que eu espero? Ela me contou isso, que o tema dela é esse. O que eu, como leitor, espero quando eu pegar o trabalho da Paulina? Eu espero, quando eu abrir o trabalho, ela me conte um pouco sobre como ocorrem as fissuras, por que elas ocorrem, o que acontece, né? E quais são os tratamentos que existem e enfatize o quê? A aplicação do laser. O que o laser faz, como é que ele cicatriza, no que ele ajuda. É isso que eu estou esperando quando eu leio o tema que ela me descreveu. Mas aí, de repente, eu abro o trabalho da Paulina e tá lá a aplicação do laser na unha encravada, a aplicação do laser na cesárea que a mulher fez para ter o bebê, na cicatriz cesariana, a aplicação do laser para queloide. E aí eu vou falar assim, meu Deus, o que é isso? Então, não pode. O título, o tema do trabalho precisa refletir exatamente o conteúdo que você vai apresentar. Tudo bem? Então, não pode ser diferente disso. Porque nós já pegamos trabalhos que, assim, o tema diz uma coisa, quando a pessoa vai apresentar o trabalho, ela fala outra coisa completamente diferente, viaja no mundo da lua, vai e volta, faz uma salada mista e não fala o que definiu como tema. Então, prestem atenção nisso, tá? Cuidado, muito cuidado. Então, vamos lá. Introdução. A introdução, vocês vão escrever a introdução. Geralmente, ela tem, no máximo, uma página lá, 3 a 4 parágrafos de introdução, que tem, né, como objetivo na introdução é o quê? Você falar de maneira geral, situar o leitor a respeito do tema que você vai abordar.
Então, você vai falar sobre algumas coisas do seu estudo, sobre a relevância do seu estudo. Neste primeiro momento, vocês não precisam citar, fazer citação, tá? Não é obrigatório ter lá o nome do autor e ano, como depois vocês vão ver que a gente vai ter no desenvolvimento, tá bom? Então, nesse primeiro momento, não precisa. Mas vocês vão dar uma ideia. Então, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo da Paulina. Laser terapia na fissura mamária de mulheres em período de amamentação. Então, ela precisa me situar como leitor, né? Ela precisa dizer para mim assim, olha, a fissura mamária em mulheres amamentando é muito comum, é muito frequente, né, em mulheres nesse período, podem gerar grande dor, fazendo com que algumas mulheres, inclusive, pensem em desistir do período de amamentação, que é tão importante. Portanto, a utilização do laser ajuda na cicatrização, vai auxiliar essas mulheres a continuarem a amamentação, porque vão sentir menos dor depois da fissura cicatrizada e tudo mais. Por isso, este trabalho é importante no momento em que, né, você traz novamente essa mulher para a amamentação e tal. Pronto, ela fez uma introdução para mim. Ela falou um pouquinho da fissura, mas ela não me contou tudo. Ela não definiu fissura, ela não falou como que acontece, o que que acontece com a pele, mas ela já definiu para mim que é uma coisa muito comum. Ela já definiu para mim que muitas mulheres param de amamentar por causa disso. Ela já definiu para mim que o laser ajuda a cicatrizar, portanto, vai ajudar na qualidade de vida dessa mulher, ela vai amamentar por mais tempo. Ela me deu uma visão geral do trabalho. Tudo bem? Sim. Sim. Então, é isso que vocês precisam fazer na introdução. Problema de pesquisa. Problema de pesquisa é a pergunta, tá? É a pergunta que o seu trabalho pretende responder. Então, por exemplo, ó, vou continuar com o exemplo aí da Paulina, se me permite, né? Usar você de exemplo. Permito, fica à vontade. Então, por exemplo, vamos pegar aí em questão desse tema. Qual é a pergunta da Paulina? Provavelmente o que a Paulina quer saber é o quê? Qual a eficácia da laser terapia na cicatrização de fissuras mamárias em mulheres de período de amamentação? Certo? É isso que ela quer responder. É isso que ela quer entender. Esse é o centro do trabalho dela. Então, o problema, quando vocês colocarem lá no trabalho de vocês, ele é feito em forma de pergunta, com ponto de interrogação. Tudo bem? Ó, elaborar em forma de pergunta. Então, o programa de pesquisa ele precisa ser claro, precisa ser preciso, precisa ser algo que vocês conseguem observar, né, através dos métodos que vocês vão usar, tem que ser delimitado e tem que ser passível de solução. Vocês estão fazendo uma revisão bibliográfica, então vocês precisam ter uma resposta através de quem? Dos trabalhos que outros autores já desenvolveram, tá? Vocês não farão pesquisa de campo. Vocês farão trabalho de revisão. Então, vocês vão precisar se basear nas ideias de outros autores. Tudo bem? Então, como é que ficaria, por exemplo, o problema da Paulina? Ficaria a seguinte pergunta. A laser terapia é eficaz na cicatrização de fissuras mamárias? Ponto de interrogação. Tudo bem? Esse é o problema. Então, a gente já tem duas coisas aí do que vocês precisam enviar da atividade. A introdução e o problema. Vamos falar dos objetivos. Eles não pedem para vocês hipótese, tá? Hipótese geralmente a gente usa quando a gente vai fazer trabalhos de campo, pesquisa de campo, tá? Pesquisas
de revisão bibliográfica, a gente não usa muito hipótese. Então, vocês vão ver que tem aqui nos meus slides, mas vocês não vão precisar. Objetivos. Nós temos 2 tipos de objetivo. O objetivo geral, que é o objetivo principal do trabalho, e os objetivos específicos, que são definidos os detalhes a respeito da sua pesquisa. Então, eu dei um exemplo aí para vocês, ó. Objetivo geral vai indicar, então, a intenção maior do estudo, certo? Eu coloquei aqui um exemplo. Verificar se pessoas com depressão apresentam problemas de sono associados. Ponto. Isso é um objetivo geral. Quero ver se as pessoas que têm depressão têm problema para dormir. Tá? No caso da Paulina, qual seria o objetivo geral dela? Verificar se a aplicação de laser é eficaz na cicatrização ou traz benefícios para a cicatrização, ou acelera o processo de cicatrização de fissuras mamárias. Tudo bem? Sempre que vocês forem colocar objetivos, vocês vão usar o verbo no infinitivo. Verificar, avaliar, definir, analisar, sempre de maneira infinitiva, tá? Quais seriam os objetivos específicos, então? Eu vou esmiuçar o meu objetivo geral em outros objetivos menores. Então, o objetivo geral é o meu objetivo central. É a pergunta maior ali. Quando eu faço o problema, eu já tenho um objetivo geral. A partir do momento que eu faço a pergunta do problema, eu já faço o meu objetivo geral. E depois eu só vou definir algumas outras coisas. Eles pedem para vocês mandarem no mínimo 1. Cuidado, porque depois às vezes vocês enroscam quando vocês colocam um só para depois fazer o desenvolvimento do trabalho de maneira mais fácil. Eu oriento que vocês mandem pelo menos 3. Tá? Então vamos lá. Quais seriam os objetivos específicos? Aqui era um trabalho prático que eu estava fazendo, era um projeto prático, então eu coloquei aí para vocês algumas questões práticas, né? Objetivos gerais: caracterizar a amostra em relação à idade, gênero, perfil socioeconômico, escolaridade de profissão, classificar quanto ao nível de depressão, se era leve, moderado ou grave, verificar possíveis problemas de sono, insônia, sonolência, diurna. Esses eram os meus objetivos específicos de quando eu fiz esse trabalho sobre depressão e problemas de sono, tá? Vamos pegar lá o da Paulina de novo. Então, o objetivo geral da Paulina seria o quê? Verificar se a aplicação do laser aumenta ou acelera o processo cicatricial de fissuras mamárias, certo? Quais seriam os objetivos específicos, então, da Paulina? Primeiro, definir, né, fissuras mamárias e seus tipos. Ou ela poderia colocar, definir a fisiopatologia das fissuras mamárias. Ou seja, ela vai me contar um pouquinho como acontece. Já é um primeiro item aí para ela esmiuçar no trabalho dela. Um segundo objetivo específico que a Paulina poderia ter aí. Demonstrar quais consequências das fissuras mamárias em mulheres que estão amamentando. Então, quais são as consequências? Dor, inchaço, abandonar a amamentação. Ela vai falar um pouco de tudo isso. É o segundo objetivo dela. O terceiro objetivo dela, e aí seria para fechar com chave de ouro, né? É demonstrar como a laser terapia facilita o processo de cicatrização das fissuras mamárias. Tudo bem? Eu criei 3 objetivos. Desses 3 objetivos é onde eu vou começar a fazer o meu texto. Pensem no seguinte: vocês estão fazendo um projeto de pesquisa. Então, eu estou projetando, é um rascunhão.
A partir desse rascunhão vai sair o meu trabalho final. Eu vou escrever em cima desse rascunho. Isso vai me nortear. Então, se vocês fizerem bem feitinho essa parte de TCC1, TCC2 fica fácil, mamãozinho com açúcar. Se fizer TCC1 na barrigada, vamos fazer mais ou menos, de qualquer. Depois vai cerder lá no TCC2. Aí vai dificultar, tá? Justificativa. Vocês vão dizer o porquê o trabalho de vocês é importante. Então, tem que justificar por que é importante a realização desse trabalho. Então, por exemplo, Paulina poderia me dar a seguinte justificativa. A abordagem da laser terapia como tratamento para fissuras mamárias é importante, pois este é um problema que acontece em 90% das mulheres que amamentam, causando dor, inchaços, sangramentos, edemas e, consequentemente, podendo fazer com que essa mulher pare o processo de amamentação, que é tão importante para o bebê precocemente. Por isso, é importante que entendamos como o processo acontece e qual a melhor forma de tratamento para evitar este tipo de situação. Pronto, ela justificou para mim a importância do trabalho dela. Tudo bem? Tudo. Sim. Dúvidas Sim. até aqui? Não. Tranquilo? Sim, Então, tranquilo. vamos lá. Vamos retomar. Vocês precisam entregar na atividade 1 o tema, a introdução com a justificativa, né? Objetivo geral e específico, que nós conversamos já, e a introdução, e metodologia. Aqui, ó. Metodologia é isso aqui, gente. Não tem muito para onde fugir. O que vocês vão mudar aqui? Vocês vão mudar o que vocês vão utilizar. Palavras-chave, né? Então, sempre vai ser esse formato. Este trabalho, no futuro, nós não estamos fazendo um projeto. Então, é lá para frente. Este trabalho será realizado através de revisão bibliográfica. Então, vocês podem mudar um pouco esse texto, tá? Onde selecionaremos artigos publicados no período D. Mudem. Eles sempre pedem para a gente deixar 10 anos. Então, agora é de 2014 a 2024. Tá? As seguintes bases de dados serão utilizadas para a pesquisa dos artigos: Cielo, BIREM, Google Scholar e Lilacs. Vocês podem acrescentar outras, desde que sejam científicos, tá bom? Utilizaremos as seguintes palavras-chave para a pesquisa. E aí vocês vão colocar palavras-chave que são inerentes ao tema de vocês. Então, por exemplo, a Paulina vai ter que colocar lá fissuras mamárias, período de amamentação, laser terapia. Ela vai encontrar quais são as palavras-chave que ela vai buscar e que ela vai ter artigos científicos a respeito disso. Tudo bem? Tudo. Então, tá. Perfeito. Deixa eu só te perguntar. Posso usar como exemplo artigos de pesquisa de campo ou até mesmo de revisão bibliográfica, revisão de outros artigos, né, que as pessoas fazem. Sim, você pode usar, mas você vai sempre usar, não precisa usar só, você pode usar artigos que foram feitos com pesquisa de campo e pode usar artigos de revisão, não tem problema. O seu trabalho será uma revisão bibliográfica. Sim. Porque vocês não terão parte prática. Uhum. Tá? Então, por exemplo, você não vai poder aplicar o laser em alguém para ver se deu resultado ou não.
Aham. Você vai ter que pegar isso de outros autores, Tá. Independente de como for o artigo. independente de como for o artigo. Você pode até pegar artigos que foram artigos de pesquisa de campo. Estudamos 50 mulheres, em 25 aplicamos o laser, sei lá. Não é muito a minha área de domínio, eu posso até estar falando bobagem aqui, mas sei lá, utilizou o laser infravermelho de tantos hertz e o outro utilizou o laser de menor hertz, sei lá, e vai, ou um sistema de varredura, o outro utilizou o sistema ponto a ponto de aplicação. Você pode pegar artigos dessa ordem, não tem problema nenhum. Aham. Aí eu posso fazer uma comparação. Pode fazer. Resultado. Comparação entre resultados de autores, você pode abordar no seu trabalho. Mas Tá. você não pode usar esses dados como se eles fossem seus. Eu Você... especifico que é de um tal artigo, daí eu faço a comparação. Exatamente. Tá. Quando você for fazer essa parte, vai entrar mais no desenvolvimento. Mas quando você for fazer essa parte, você vai citar, você vai dizer, por exemplo, segundo Castro, a aplicação do laser em forma de varredura demonstrou ser mais eficaz do que a aplicação em pontos, conforme seu estudo, onde utilizou 50 mulheres, onde 25 fizeram com forma de varredura e 25 fizeram em forma pontual, sendo que das mulheres que fizeram com varredura, 100% tiveram cicatrização em 2 semanas, e a que fizeram em pontual tiveram cicatrização em 4 semanas. Tá bom. Pode. Você está dizendo que foi ele que disse, não foi você. Tá. Tá? Então a gente tem que colocar os resultados, né? E vai sair como um dos resultados isso, essa comparação. Isso. Entra dentro dos seus resultados de discussão depois. Tá bom. Mas isso lá na frente no TCC2. Aham. Diga. Pode ser uma pergunta meio estranha, mas a faculdade exige literatura fora do Brasil ou a gente pode usar artigos brasileiros? Não tem uma exigência para que tenha artigos internacionais. É lógico que, se você usa artigo internacional, se você usa artigo de duplo cego, se você usa artigo randomizado, isso enriquece o seu trabalho, porque você está usando artigos de melhor qualidade, tá? E hoje em dia vocês têm a facilidade de que vocês têm um monte de tradutor aí, ChatGPT, um monte de coisa que traduz, então não tem porquê. Você pode pegar um artigo em inglês e colocar no tradutor que ele te traduz o artigo completo. Sim. Tá? Mas não é uma exigência. Agora, pensem no seguinte: isso vai enriquecer o meu trabalho? Vai. Se de repente o artigo internacional, artigo em inglês, ou em chinês, ou em, sei lá, qual língua, é um artigo que tem tudo aquilo que você queria falar, gente, não tem por que vocês não usarem. É só pegar e mandar para um tradutor. Hoje em dia é fácil, vocês não tem um monte de tradutor gratuito aí para vocês. Sim. Tá? Ok. Agora, cuidado, né? Vocês vão utilizar fontes confiáveis cientificamente. Ai, Ana, eu achei um artigo bem legal. Eu vou perguntar para vocês aonde ele estava. Maísa, estava onde esse artigo? Você vai falar assim, estava no blog do zemoleza.com. Pode jogar no lixo. Não é cientificamente respaldado. Você não tem respaldo científico. Então, vocês vão utilizar de quais, né? De quais áreas, então, Bireme, vocês vão utilizar... Vocês podem utilizar da Cochrane, que são artigos só de revisão randomizados, artigos que têm um potencial melhor, pode. Google Scholar pode. Peguei esse artigo na revista da USP.br, pode. Da Unifesp, pode, que são sites de cunho científico, né? Não, mas eu achei um artigo muito legal sobre o assunto que eu estou falando na Marie Claire, que não sei nem se existe mais, isso é da minha época. Não.
porque não tem um cunho acadêmico, não tem um cunho científico, então não pode, tá? Por isso que eu já coloquei ali para vocês alguns sites, quando eu coloco ali para vocês revisão bibliográfica, já tem alguns sites que são confiáveis. Eu vou mandar depois esses slides para vocês terem um material para consulta também, para ajudar. Isso aqui é material complementar, porque tudo que vocês precisam saber, vocês já têm lá no manual do TCC. Vocês têm um modelo, vocês têm um template lá. Então, seguindo o modelo, vai ficar certinho. Mas eu mando para vocês algum material complementar aqui, além da gravação da aula, tá bom? Certo, entendido, Pro. Só mais uma pergunta. Então, dissertações da USP também é válida, mesmo que ela não Também vai. seja publicada. Sim. Tá. Só prestem atenção no ano de publicação, porque vocês têm que usar os últimos 10 anos. Tá. Geralmente a tutoria online a gente não aceita. Por quê? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, a gente não vai mais usar o artigo lá de 1902, né? Porque ele já ficou ultrapassado. Muita coisa já foi estudada, já foi vista além do que ele já tinha falado, então você vai pegar artigos mais recentes, tá bom? E se for um clássico, por exemplo, uma coisa que nunca muda, aí pode? Aí pode, mas você vai ter isso nos artigos recentes também, Ah, entendi. tá? Entendi. Porque Tá. os artigos recentes acabam trazendo coisas básicas e clássicas, né, para ser citadas. Então não Sim. precisa ficar indo atrás de livro nem nada disso, porque, né, vocês têm uma facilidade de pesquisa nos artigos, né? O que no livro é mais difícil, você ter que ir atrás e tudo mais. Sim, sim. Tá bom? Tá bom, Pro. Mais dúvidas, gente? Deixa eu só fazer uma pergunta. Se, por exemplo, eu vim de transferência também, já tinha começado meu TCC, enfim. No TCC que eu estava fazendo, eu tinha colocado alguns artigos referentes a 2010, mas não eram muitos. Acho que não lembro agora, mas acho que tinha, por exemplo, 1 ou 2 artigos de 2010. Teria problema esses 2 artigos ou não? Aí você vai ter que ver o seguinte, alguns tutores online não implicam com isso, que também vocês têm a correção da tutoria online, tá? Eu não acho que tenha problema, mas aí você vai ter que colocar lá, período pesquisado, você vai ter que colocar de 2010 a 2024. Tá, entendi. Para poder usá-los, entendeu? Se você Entendi. colocar de 2014 a 2024, você não vai poder usar esse de 2010. Entendi, não, tá bom. Só A pra saber. maioria dos tutores pede para ser nos últimos 10 anos, mas aí você pode mandar do jeito que você já tem e ver o que o seu tutor online fala, porque de repente o seu tutor também tem uma cabeça mais aberta e fala tudo bem, pode deixar. Só que aí a hora que você for escrever a metodologia, você já escreve de 2010 a 2024. Tá, entendi. Isso é mais uma pergunta. Referente aos tutores online, onde que eu consigo ver? Os próprios professores mesmo que eu tô tendo, por exemplo, esse semestre, ou em outro lugar que eu vejo esses tutores online? Lá no seu AVA, você tem a parte de TCC, certo? Tá. Ali onde você vai enviar a sua atividade, ali é que você faz a sua, como fala? Seu contato com o tutor online, Ah, tá? tá, entendi. Então, tem um e-mail dele lá para você, né? Depois enviar e-mail se você tiver alguma dúvida. Ele vai, quando ele mandar para você, você mandou a sua atividade, ele vai mandar com as correções ou as considerações que ele tem para fazer. Ele te mandou isso e colocou lá, Letícia, verifique em tal lugar, você tem que fazer tal correção. Aí você ficou com Entendi. dúvida. Você pode encaminhar dali um e-mail para ele e falar assim, olha, eu gostaria que você me explicasse melhor, não consegui entender a sua consideração aqui. E se tiver alguma dúvida também do que eles corrigirem, você pode trazer para mim e falar assim, Ana, olha, me falou isso, eu não estou entendendo, o que você acha? E a gente conversa presencialmente também. Tá, entendi. Não, tudo bem. Obrigada. Tá? Nada. Mais dúvidas, pessoal?
Acho que Não? não. Pro, Diga. eu não tenho mais dúvidas, eu queria saber se eu posso sair, porque eu estou em aula, e aí eu já saí bastante. Eu vou finalizar já, se ninguém tem dúvida, eu vou finalizar a nossa Tá. reunião. Eu mando depois para a Grazi, tanto os slides que a gente usou aqui, que eu mostrei para vocês rapidinho, e vou mandar também depois a gravação, tá? Não vou mandar agora também, porque eu tenho que passar essa gravação para a plataforma, demora um pouquinho, mas assim que eu tiver, eu já disponibilizo para vocês, tá bom? Tá bom, combinado. Tá E bom, qual Pro. vai passando para a Grazi e a Grazi vai me passando. Ou então, se vocês montaram um grupo, né, de trabalho de TCC, onde vocês não vão falar mal de mim, você pode acrescentar lá, tá, Grazi? Coloca separado, tá? TCC oficial, TCC que vai falar mal da Ana, para depois não eu recebo mensagem falando mal de mim, aí eu vou ficar muito nervosa. Que Tá isso, bom? professor? Pode acrescentar, Grazi, se vocês têm um grupo, porque aí, se conforme vocês tendo dúvidas, vocês também podem mandando no grupo, não precisa esperar a próxima reunião para tirar dúvida. E vai ser sempre E aí, online, Combinado. eu? vai ser online, porque tem alunos de várias turmas diferentes, né, Paulina? Então, a gente faz online para que todo mundo consiga, e às vezes até entrar, mesmo no caminho do trabalho e tal, e conseguir participar. Tá bom? Mas eu estou lá presencialmente com vocês de segunda-feira, né? Eu estou com uma turma na segunda. Hoje, de quarta-feira, também estou lá a partir das 21h na faculdade. Então, se vocês quiserem falar comigo presencialmente, vocês podem me procurar nesses horários. Segunda e quarta, às 21h, eu estou lá. Combinado, Pro. Tá bom? Quem vai Tá fazer o joia. próximo semestre? O que? Alguém colocou uma pergunta aqui que eu não consegui ler. Peraí. Sou lerda, gente, nessas coisas. É que eu acho que tem uma pessoal aqui no grupo, Pro, que só vai fazer o TCC no próximo semestre. Eles só Quem vai estão aqui fazer já pode iniciar? Pode. Não vai, o formato não vai mudar muito, Thaís. Pode começar já a seguir a sequência aqui. A única coisa que vocês não vão ter nesse momento é a correção do tutor online. Mas já pode ir fazendo, tá? Não tem problema nenhum. Vai seguindo essas orientações aqui. E se tiver dúvida também, vai me perguntando presencialmente que eu vou orientando vocês. Tá bom? combinado, Pro. Vanessa, desculpa, só mais uma pergunta. Referente à segunda parte lá do TCC, também seria alguma, não todo período, ou todo período, seria online também ou não? Seria intercalado? Essas Ou tudo... nossas vai fazer online. Não entendi, Todas desculpa. online. Todas online? Tá? E se vocês precisarem presencialmente, vocês podem me procurar nesses dias na faculdade. Tá bom, Pro, então. o TCC2 também é com a senhora, online, né? O TCC2 também. A Tá reunião bom. do TCC2 vai ser amanhã. Uhum. Tá bom? Desculpa, a reunião do TCC2 o quê? Eu marquei uma reunião do TCC2 para amanhã. Ah, tá. Ah, mas aí a gente não participa, né? Porque a gente está no 1 ainda, é isso, né? Não vai, senão vocês vão ficar doidas. Ah, então tá bom. Senão aí vocês vão misturar